Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja te abençoando abundantemente. Mais um vídeo para você, mais uma mensagem abençoadora para abençoar a sua vida. Você que nos acompanha aqui no canal, obrigado pelos seus likes, obrigado você aí que sempre está nos acompanhando, que Deus esteja lhe abençoando abundantemente. Vamos aqui para mais uma mensagem baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso 16, você pode acompanhar na sua Bíblia. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você poderia perguntar: por que nem todo mundo crê? Ou eu te faço essa pergunta: por que nem todo mundo crê? Por que muitas pessoas não creem, não acreditam em Deus, no Evangelho, em Cristo? E tantos outros acreditam, crê, estão servindo a Deus, estão buscando a presença de Deus, estão envolvidos com a obra de Deus. Devido à natureza do homem, a natureza caída do homem, ele perdeu a capacidade de entendimento espiritual. Aonde se deu essa queda? De acordo com as Escrituras, aconteceu lá em Gênesis, com um casal, Adão e Eva. De lá para cá, nós temos isso como a queda da humanidade. Então, devido à natureza caída do homem, ele perdeu a capacidade de entendimento espiritual. Por isso, nós precisamos do agir de Deus. A gente precisa do agir de Deus. Nós precisamos. Como aconteceu com Pedro, que nós lemos o versículo em Mateus capítulo 16, verso 16. Ali houve o agir de Deus na mente de Pedro. Pedro entendeu naquele momento o que se passava ali naquele diálogo entre os discípulos, entre eles e Jesus. Depois você confere o texto bíblico aí na sua Bíblia, pode ler todo o texto, você vai ver do que eles estavam tratando, a pergunta que Jesus faz a eles e aí a resposta de Pedro. Pedro teve o entendimento da parte de Deus. Foi Deus quem lhe deu o entendimento, a capacidade de entender e compreender quem era aquele que estava ali, de acordo com Mateus capítulo 16, verso 16. Um cristão jamais pode caminhar, meu irmão e minha irmã, sem entendimento do Deus que ele serve. Como diz John Stott, crer é também pensar, pensar é também refletir, e é o que muitos não fazem. Aqui está falando de chamado. Vamos entender isso, chamado da parte de Deus. Deus é quem chama os seus para crer, para acreditar. Por que eu estou aqui hoje falando para você do amor de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho? Porque eu tenho esse chamado. Deus me escolheu, Deus me chamou.
Se Deus não tivesse me chamado, eu não estaria aqui. Como que eu ia entender, compreender se eu não tivesse o chamado de Deus para a minha vida? Então é Deus quem chama. É Deus quem escolhe. Eu estou falando que a pessoa que entende, que compreende, que ouve a voz do Senhor e segue, esse tem um chamado para a vida eterna. E ela começa aqui. Estou falando de chamado. Quem tem chamado ouve a voz de Deus. Quem tem chamado ouve a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouve a minha voz e segue-me. Ouve a minha voz e segue-me. Quando a gente está falando da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, a pessoa ouve, escuta, entende, compreende e segue. Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. E quem prega a palavra de Deus? Quem prega? Quem anuncia a palavra de Deus? Somos nós que temos esse chamado para levar o Evangelho de Jesus às pessoas, ou seja, pregamos para as pessoas, anunciamos, como estamos fazendo desse meio de comunicação que é a internet, o YouTube, Facebook, Instagram e etc. Usamos esse meio de comunicação para proclamar, anunciar as boas novas, para profetizar. Quando a gente está pregando, anunciando, estamos sendo profeta de Deus para a sua vida. Isso que significa profetizar. Quando pregamos o Evangelho, estamos profetizando. Estamos levando o Evangelho de Jesus. O chamado geral do Evangelho é feito eficaz. É um efeito eficaz. O chamado geral do Evangelho é um efeito eficaz. Quando o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus seja entendida, apreciada e crida no coração de um indivíduo. Quando o Espírito Santo nos dá essa capacidade de entender, de apreciar a palavra de Deus em nossos corações, a gente segue. A gente vai com Deus, vai para o lado de Deus. A gente ama a Deus, glorifica a Deus, compreende a Deus. É o chamado do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo quer, Ele coloca a palavra de Deus em nossos corações e faz com que eu e você, meu amigo, entendemos. Tem pessoas que vêm no canal, não entendem. Dávalos. Por que você está falando do Evangelho? Por que você está anunciando Deus? Por quê? Eu tenho o chamado de Deus. Está respondido. A indagação, a pergunta de alguns que perguntam: por que você está anunciando o Evangelho, pregando a palavra? Por quê? Porque Deus me chamou. Porque eu tenho esse chamado.
Por mais que a gente queira descrer, desacreditar, deixar de Deus, Ele não nos deixa, está entendendo? Ele não nos abandona, por mais que nós tentamos abandoná-lo. Lembra daquela passagem do filho pródigo? Então, acontece conosco da mesma forma, meu amigo e minha amiga. Quando o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus seja entendida, apreciada, estou repetindo, e crida no coração de um homem e de uma mulher, de um indivíduo, ele segue a Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele se arrepende, porque o homem com a natureza caída, o homem, a mulher, a raça humana, por causa da natureza caída e pecaminosa do homem, ele está, por causa disso, em inimizade contra Deus e recusa reconhecer a veracidade do Evangelho. Ele recusa não querer ler o Evangelho, não querer crer no Evangelho e reconhecer a veracidade do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto o Espírito Santo não tocar em você, você não vai reconhecer jamais a veracidade, a verdade do Evangelho de Deus. Aí você vai ficar assim, questionando, levantando dúvidas, perguntando, e eu já estou respondendo para você. É porque Deus não abriu os teus olhos espiritual, não abriu o teu coração ainda para você entender e compreender a palavra dele, por causa da sua natureza caída. Não adianta, não tem para onde ir, não tem para onde você correr, realmente é isso. A sua natureza caída, pecaminosa, meu amigo e minha amiga, não permite que você reconheça a veracidade do Evangelho de Cristo. E por isso, você se torna inimigo de Deus. Você se opõe contra Deus, por causa da sua natureza caída, pecaminosa. Não quer reconhecer o Evangelho. Tudo você aceita. Tudo, menos o Evangelho de Jesus. O que é isso? Natureza caída, natureza pecaminosa. Mas para que o homem possa entender, para que o homem possa compreender, presta bem atenção, Deus envia o seu Espírito a quem? Aos seus eleitos, para mudar esta rebelião espiritual. E com isso, ele regenera o seu eleito, renovando a alma, o coração, a vida do homem e da mulher. Ele renova com o envio do Espírito Santo, regenerando o homem e a mulher. Ela passa a ter temor a Deus. É uma nova criatura. É renovado e transformado a condição interna de depravado para uma vida de amor pelo Senhor Jesus. Sai aquela depravação do homem e ele reconhece o seu amor, ou seja, o seu Senhor, passa a amá-lo daí para frente, adorá-lo e segui-lo com fé, meu amigo e minha amiga. Na realidade, estes corações e naturezas, na realidade, vou repetir, estes corações e naturezas foram
nascido de novo, e seus olhos, o homem que é nascido de novo, a mulher que é nascido de novo, que muda a sua natureza, que muda daqui para frente, porque recebeu da parte de Deus a condição de ser filho, os seus olhos e ouvidos se abrem para ver a gloriosa verdade do Evangelho da salvação de Deus. O Evangelho, como disse Paulo, ele só é obscuro, ele só não é compreendido por aqueles que estão se perdendo. Mas para aqueles que estão sendo salvos, é poder de Deus, é glória de Deus. Que o Evangelho de Jesus Cristo possa estar no seu coração para te salvar, para te libertar, para transformar você, para fazer de você uma nova criatura. Ezequiel 36, 26, 27, Mateus 16, 17 e 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 ao 14 e 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, 6. Você pode ler que está falando a respeito disso. Lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14, também você pode conferir em Tito capítulo 3, versículo 5. É o que acontece quando o Espírito Santo age. Ele não deixa dúvida, é o que está dizendo os textos. Quando o Espírito Santo de Deus age, ele tira toda dúvida. Aleluia! Glória a Deus por isso. É por isso, meu amigo, que a nossa fé é viva. É por isso que a nossa fé, ela é eficaz. O cristianismo é vivo. Vou repetir. O cristianismo é vivo. Por quê? Porque temos o Espírito vivo de Deus. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 16. Lá diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Os crentes são herdeiros de Deus em Cristo e com Cristo. Nós que cremos somos herdeiro. Quando acontece o derramar do Espírito em nós, cai por terra as barreiras, as rebeldias, as incredulidade, a cegueira espiritual. Tudo cai por terra, meu amigo e minha amiga. E como filhos de Deus, buscamos as coisas lá do alto, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Está lá, confere na sua Bíblia. Por isso que eu busco as coisas lá do alto. Você pode dizer, mas como assim, Dávalos? Bom, eu vou fazer o quê? Se você não compreende, não entende, mas Deus vai lhe dar a compreensão. Deus vai te dar o entendimento. Amém? Vai chegar a sua vez e quem sabe você que chegou aqui no canal, você que está me ouvindo neste momento, precisava ouvir esta palavra. Você que sente o chamado no seu coração, essa vocação, esse chamado eficaz na sua vida, você é filho de Deus. Você vai entender, vai compreender as coisas maravilhosas de Deus.
Ah, como que eu queria que Deus tocasse no seu coração, abrisse a sua mente, os seus olhos, para que você pudesse compreender as riquezas do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é maravilhoso! Por isso, eu estou aqui anunciando o Evangelho de Jesus para você. Amém? Que Deus abençoe você abundantemente, meu amigo. Deus esteja derramando muitas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Até o próximo vídeo. Que esta palavra te ajude em nome de Jesus Cristo. Amém.